Novamente, boa noite. Tá? Para a noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho, iniciando, antes do tema principal, sobre trabalho. Trabalho que é, inevitavelmente, para todos nós. Não tem como, né? E alguns começam mais cedo, outros mais tarde, mas o trabalho faz parte da nossa vida, né? Afinal de contas. E com todo o conteúdo que a doutrina espírita consegue nos oferecer, a gente consegue compreender melhor o que, às vezes, cada tema, cada palavra significa, pode trazer. E o trabalho em si, para uns, encaram essa palavrinha com muita tranquilidade, com naturalidade. Tem outros que chega até a arrepiar, dá um frio na espinha. Quando chega de domingo à noite, então, Por quê? Porque na segunda, tome lá o trabalho. Então, cada um tem uma percepção. Só que nós conseguimos compreender, com a luz da doutrina espírita, que o trabalho é muito necessário, claro, para a nossa sobrevivência. Precisamos ainda das questões do mundo material. Para quê? Para sobrevivermos. Trabalhar dignamente, conseguir ganhar o nosso dinheirinho, consequentemente comprar aquilo que necessitamos para continuar vivendo. Mas também a doutrina espírita nos traz que, assim como a família, o trabalho na qual nós passamos muito tempo do nosso dia, é lá onde conseguimos ajudar na nossa evolução. Então, o trabalho, para uns, é de uma maneira tranquila, alegre, suave. Para outros, é um tremendo tormento. Já vai para lá, já é um caos. Para outros, sabendo que o trabalho, dali ele consegue adquirir, né, para a sua sobrevivência, ele agradece, é uma bênção, é aquela oportunidade. Para outros, é um tremendo, eu vou para aquela obrigação, onde já se viu. Para outros, trabalho não é lá que eu vou conseguir o quê? Praticar tudo aquilo que eu preciso melhorar. No trabalho, precisamos ter paciência, compaixão, empatia e por aí vai. E tem outros que não ligam para nada disso, que ali é possível melhorar. O trabalho para alguns é uma ampliação para quê? Adquirir novos amigos que conseguem levar para a vida inteira. E para outros o trabalho literalmente faz só inimigos, quando não transforma tudo em um tremendo caos. Então, no nosso dia a dia, é isso que a gente acaba se deparando, não é verdade? Então, com base na luz da doutrina espírita, a gente já consegue saber diferenciação do que é o mais correto de caminhar, do que não é tão correto da gente seguir. E o trabalho vem de há muito tempo. E como é que era o trabalho lá na época de Jesus? Eu vou comentar um pouquinho, porque faz parte depois da parábola que nós vamos tratar na noite de hoje. E o trabalho antigamente, ele era do período de 6 da manhã às 6 da tarde, ok? E geralmente, o que acontecia? Os trabalhadores, eles ficavam ali numa praça ou num local reservado, aguardando que viessem chamar para eles trabalharem. Então, trazendo um pouquinho dessa realidade para o nosso dia a dia, só um pequeno exemplo. Hoje nem tanto por conta dos Ubers, tá? Mas até um tempinho atrás, o que acontecia com os taxistas? Tinha um ponto que eles ficavam ali aguardando. Quem quisesse se utilizar do táxi, o que acontecia? Ia até o ponto para pegar o táxi para ir para outro lugar. Lá no Brasil, tem muitos que ainda, lá tem um nome em São Paulo, se chama chapa. Então, eles ficam na beira da rodovia esperando. Se tiver frio, acende uma fogueirinha e fica lá. Para quê? Para aqueles caminhões que vêm de longe, eles passam por ali e que precisa de ajudante para descarregar a carga, eles param. Quanto você cobra o dia? Eu cobro tanto. Então vem, vamos lá trabalhar.
Então, eles entram no caminhão, vão até o local para ajudar a descarregar o caminhão. Então, é só um exemplo. Para quê? Para a gente agora seguir para o nosso tema. Que o nosso tema encontra-se no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado de Os Trabalhadores da Última Hora. Essa daqui é uma parábola um pouquinho longa, então eu vou resumir para vocês. Essa parábola, ela começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aqui é uma continuação. Então, o que seria essa parábola? O senhor da vinha foi até onde encontrava os seus trabalhadores. Que horário que ele foi? Às 6 horas da manhã, na primeira hora. Foi lá, chamou: vem trabalhar para minha vinha. Eu vou te pagar 1 denário, que era a moeda da época. Então, lá foram alguns trabalhadores para trabalhar na vinha. Depois de 3 horas, ou seja, na terceira hora, que era às 9 horas da manhã, porque a conta era um pouquinho, né? Começava às 6, na terceira hora, então era às 9, porque acrescenta. Então, na terceira hora, voltou-se lá o encarregado da vinha e chamou mais alguns outros trabalhadores. Só que ele já falou diferente. Ele não falou que ia pagar 1 denário. Ele falou: vou pagar o correto, o justo. Então, mais alguns trabalhadores foram trabalhar na vinha. E ele fez a mesma coisa na sexta hora, que era meio-dia, depois na 9ª hora, que era às 3 da tarde, e depois na 11ª hora, que na 1/10, que era às 5 horas da tarde. Então, ele foi de novo, faltando só 1 hora. Vamos lá trabalhar. Por que vocês estão fazendo aqui ainda? E eles falaram: é que ninguém nos assalariou. Então, estamos aqui aguardando, né, ser chamados. Então, vamos lá. E ele levou mais alguns trabalhadores lá para a vinha, faltando apenas 1 hora. No final do tempo da jornada, o senhor da vinha disse para o encarregado: chame eles para fazer o pagamento. Só que comece dos que chegaram mais tarde. Então, aqueles que chegaram às 5 horas da tarde, que trabalharam só 1 hora, quando eles foram receber, eles receberam 1 denário. E assim foi. Então, quem começou às 5 recebeu 1 denário, quem começou às 3 recebeu 1 denário. Aí acontece que os últimos que foram receber eram aqueles que começaram às 6 da manhã. Quando eles chegaram para receber, eles falaram: ó, legal. Legal por quê? Porque agora eu vou receber, então, 10 denários, no mínimo. Porque se quem trabalhou 1 hora recebeu 1, eu que estou aqui há 12 horas, eu tenho que receber mais do que 10 denários. Quando chegou na vez dele, foi pago 1 denário. Aí eles se revoltaram. Onde já se viu? Por que me pagaram só 1 denário? Pagaram a mesma coisa do que aqueles que trabalharam só por 1 hora. Por que isso aconteceu? Eles ficaram revoltados. E no que eles ficaram revoltados, o senhor da vinha disse assim: mas eu não cumpri com o que eu prometi? E é verdade. Ele cumpriu com o que prometeu. Ele não foi injusto de maneira nenhuma. E detalhe, como eles ficaram revoltados, o senhor da vinha ainda chegou e falou assim: meu amigo, por que você está? Eu não posso ser gentil? Eu não posso ser generoso? Eu não falei com ninguém. Para aqueles que eu prometi 1 denário, eu paguei 1 denário. E para aqueles outros que eu disse que eu iria pagar o justo, eu fui generoso. Nada demais. Só que aqueles ficaram revoltados. E ainda ele disse: meu amigo, por que você está desse jeito? É algo que está dentro do seu coração. Porque eu não fiz nada além daquilo que eu pudesse fazer. Então, de fato, é uma parábola que é um pouco confusa. Não dá para compreender assim de bate e pronto, de ler e falar: já sei que era tudo o que Jesus queria dizer. Não é de fácil compreensão. Só que aí tem um detalhe que a gente precisa sempre lembrar,
que, graças à doutrina espírita, nós podemos compreender muito bem agora essas parábolas que Jesus disse à época. E, utilizando, então, da doutrina espírita, vamos analisar e saber o que cada ponto significa. Começando pelo o dono da vinha. Quem era o dono da vinha? Representa Deus. Onde justo, mas também generoso, dá oportunidades a todos, não segue a lógica humana. A vinha representa o mundo, ou, mais especificamente, o campo da vida moral e espiritual. É onde o espírito trabalha a sua evolução. Os trabalhadores representam o quê? Nós, espíritos encarnados, todos nós, mas com diferenças. Que diferenças são essas? Uns começam cedo, mais conscientes, mais adiantados, outros chegam tarde, mais atrasados, ou recém-desesperados, ou recém-despertos. Então, tranquilo, aqui tem uma base do que aquilo que nós vimos ali na parábola. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nos outros detalhes. As horas na qual mencionei, né? De terceira a sexta, a nona e a 1/10ª, ou 11ª hora, representam o quê? Diferentes momentos de despertar espiritual. Que significa esse despertar espiritual? Diferentes fases da vida, juventude, maturidade, velhice. Diferentes épocas da humanidade, diferentes estágios evolutivos do espírito. A última hora simboliza quem acorda para o bem mais tarde. Mas nós temos também um outro detalhe, que é o quê? O salário, que é aquele 1 denário. Representa o quê na parábola? A recompensa espiritual, a felicidade, a paz interior, a evolução. Não é algo material, é o estado espiritual conquistado. Então, esse ponto aqui, felicidade, a felicidade que nós precisamos ter do quê? De todo dia conseguirmos ter a oportunidade de acordar, abrir os olhos e ter uma oportunidade para melhorar, rumo à nossa evolução. Então, nós precisamos estar ali, né, de bem com a felicidade. Por quê? Porque ela faz parte do nosso dia a dia e é essencial para a nossa jornada. A reclamação dos primeiros trabalhadores. Lembram que eles reclamaram que queriam ganhar mais? Mas por que ganhar mais? Eles simplesmente receberam aquilo que foi acordado. Representa o quê? O orgulho e a inveja humana. A ideia equivocada de que eu mereço mais do que o outro. Mostra nossa dificuldade de aceitar a bondade divina. Então, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, mais uma vez trabalhando para impedir enxergar aquilo que, poxa, foi correto, foi generoso, mas foi justo. E a resposta do dono, quando ele encontrou a situação da pessoa, dos trabalhadores revoltados? Representa o que a resposta? A justiça divina diferente da justiça humana. Sim, e a mensagem? Deus cumpre o que prometeu. E ainda pode ser generoso com os outros. Está no direito dele. A bondade de Deus não prejudica ninguém. Só que quando a gente deixa o orgulho, a inveja se sobressair, a gente não aceita aquilo que o outro pode ter tido o benefício da generosidade. Então, a gente se martiriza, não por aquilo que foi justo que aconteceu com a gente, mas pelo que está acontecendo com o outro. E um resuminho simples dessa parábola, que Deus dá oportunidade, sim, a todos, como nós vimos lá nos horários dos trabalhos do dia. Cada pessoa começa em momentos diferentes. Tranquilo. É como lá no início, quando nós falamos lá do trabalho. Uns começam mais cedo,
outros mais tarde. Então, a oportunidade também vem em momentos diferentes. E o importante é aproveitar quando a chance chega. Aí entra naquilo. Quando que a chance vai chegar de novo? Não sabemos. Se hoje eu estou tendo a chance, o que a gente precisa fazer? Aproveitar. Porque se eu tivesse a certeza de que eu vou ter a certeza, né? Aquela, ó, é concreto que eu vou ter a certeza daqui para tantos anos, até poderia cogitar algo diferente, mas ninguém tem essa certeza. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou dormir, espero que eu acorde amanhã. Mas eu não tenho essa certeza, eu acho que também ninguém tem. Então, se hoje a gente está tendo a oportunidade de trabalhar, de ser aquele trabalhador da última hora que nós vamos ver aí na sequência, não vamos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer de fato hoje. Não existe injustiça divina, só uma lógica mais ampla. Então, de tudo isso que nós vimos aqui na parábola, a injustiça, ela não existe, ela não foi praticada em momento algum. Só que é uma lógica que difere do nosso dia a dia. O orgulho e a comparação são erros humanos. E sempre há chance de evoluir, mas não de fugir das consequências. E quando Jesus veio, lembram que ele disse? Quando ele se deparou lá com os 10 mandamentos, né, que os 10 mandamentos foi algo necessário lá para a época, uma época que era olho por olho, dente por dente. Então, Moisés, né, escreveu ali os 10 mandamentos aqui. E Jesus vindo, ele resumiu aqueles 10 em apenas 1/2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é assim, aquela parábola que é difícil de compreensão, ou outra que também é um pouco difícil de compreensão, muitas vezes é o quê? É para ter uma compreensão lá na frente, justamente quando o Espiritismo vem para esclarecer tudo isso. Só que tem outras que era necessário ter um esclarecimento ali de imediato, como o que ele disse aqui, muito claro, que não tem como ter dúvida daquilo que ele disse. Mas mesmo assim, amar a Deus sobre todas as coisas. O que poderíamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Reconhecer Deus como a inteligência suprema e criador de todas as coisas. Fato. Até a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Viver de acordo com as leis divinas, justiça, amor e caridade. Confiar na sabedoria divina, mesmo diante das dificuldades. Buscar evolução espiritual constante. Então, seguindo isso, eu estou amando a Deus, porque Deus quer tudo isso de mim. E ao próximo como a si mesmo? É o tratar os outros com respeito, empatia e compaixão. Não queremos tudo isso para nós? Então, temos que também conseguir praticar isso com os outros. Praticar a caridade, que vai além de dar coisas materiais. Inclui também perdoar, compreender e ajudar moralmente. Caridade tem uma lista gigante do que é encarado como caridade. Várias maneiras da gente praticar a caridade. Reconhecer que todos somos espíritos em evolução, sujeitos a erros. Os erros fazem parte da nossa vida. E são com esses erros que eles nos fortalecem para a gente conseguir compreender e melhorar. Então, temos que trabalhar com tudo isso. Nós não vamos acordar amanhã e a partir de amanhã não vamos mais errar de maneira alguma, de jeito nenhum. Não. Todos nós vamos cometer erros, sim. Só que o interessante é o quê? É tentar cometer cada vez menos erros e ter cada vez mais acertos. Então, entramos agora com a doutrina espírita, na qual Kardec trouxe uma mensagem de fora da caridade não há salvação, que trabalha justamente em conjunto
com amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, veio trazer com muita clareza qual que é a importância, onde nós temos que focar, qual caminho nós temos que percorrer e ter em mente sempre, fora da caridade, não há salvação. Em conjunto com tudo isso, aplicamos também aqui a reforma íntima. Por quê? Porque a reforma íntima é algo necessário para a nossa melhoria, para a minha melhoria. Porque eu, praticando a reforma íntima, que é todo dia, não é que eu pratico ela hoje, não preciso praticar mais. Não, isso é algo constante. E é com essa reforma íntima que a gente consegue encaixar todos esses conselhos acima e os ensinamentos também que nós já vimos até então. E é nessa reforma íntima que a gente vai partir do princípio para os próximos passos. Que aqui eu também trago um ponto de importância, que é o vigiai e orai. O vigiai os pensamentos, comportamentos, né, as atitudes. E para que eu possa vigiar tudo isso, eu preciso começar a praticar uma melhora de reforma íntima. Então, vocês vão vendo que também eles vão se entrelaçando. E o orai é o ligar ao alto. É você reparar no que você anda fazendo, mas estabelecendo uma comunicação com o alto, para ter ali um amparo, o auxílio. Esse vigiar e orai tem até uma situaçãozinha que, nos meus pensamentos, eu acabo sempre tendo ele em mente para facilitar a minha compreensão. Vou até compartilhar com vocês, mas seria assim: eu confio em Deus, mas mesmo para atravessar a rua, eu olho para os lados. Pronto. Isso me facilita na minha compreensão. Quer dizer, eu vigio os meus passos. Estou vigiando, mas eu estou confiando a Deus. Que cada passo que eu der, eu vou estar sendo ali amparado por Ele. Então, dentro da minha concepção, é um exemplo que eu me utilizo para ser aquele clique de lembrança. Um outro ponto muito importante: ajuda-te que o céu te ajudará. Está muito claro aqui. Por quê? Porque você praticando bem, você pensando bem, o que acontece? Primeiro que você passa a ficar cercado por espíritos do bem. Exato. Você cercado ali por espíritos do bem e você permanecendo com que eles estejam ao seu lado, o que acontece? Os seus pensamentos, logo, eles também vão ser do bem. Então, você já ali estabelece toda aquela ligação. Pensamentos do bem, as minhas companhias vão ser boas. Se eu estiver num praticar do bem, no trabalhar para o bem, concorda que o que mais a espiritualidade quer são pessoas aqui que ajudem o próximo? Logo, elas vão estar o quê? Cuidando ali para que eu, no caso, como exemplo, continue nessa prática do bem. Então, é algo que também entra naquele ciclo de eu ajudo, eu sou ajudado. Sabe, eu pratico o bem vem até mim e vai naquele ciclo. Só que ele precisa ser o quê? Alimentado constantemente. Por quê? Porque de tudo isso daqui, afinal de contas, finalmente, é tudo entre eu e Deus. É tudo entre eu e Deus. Ninguém vai ficar no meu lugar diante daquilo que eu fiz. Então, eu sou responsável pelo que eu fiz e também sou responsável pelo que eu deixei de fazer. Então, lá nos finalmente, sou eu o único responsável por mim mesmo. Só eu mesmo consigo fazer a mudança que preciso. Alguém consegue me mudar? Ninguém consegue. Mas eu quero me mudar.
ninguém vai fazer essa mudança em mim, se não for eu mesmo. Então, é mais um ponto de atenção, porque isso é fato. Ninguém consegue melhorar o outro se o outro não quiser ser melhorado. E não posso terceirizar a minha responsabilidade. Eu coloquei aqui até alguns pontos. Não precisamos esperar pelo convite, temos que ter iniciativa, estudos e trabalhos. Então, não posso terceirizar a minha responsabilidade. Lembra o que foi dito aqui? Que somos responsáveis pelo bem que façamos e pelo que deixamos de fazer. Somos responsáveis por aquilo que fazemos e deixamos de fazer. E a responsabilidade é nossa, não é de mais ninguém. Eu não vou chegar lá depois, Deus, eu só não fiz mais por conta de outra pessoa. Ah, não, meu filho, eu te compreendo, é verdade. Não. A responsabilidade é minha. Se eu sei que eu preciso trabalhar para amar o próximo, para amar a Deus, é o trabalhar no bem. É trabalhar em prol dos outros. Então, essa responsabilidade, volto a dizer, é minha. Eu não posso terceirizar. Ah, eu gostaria de fazer todos os cursos. Todos os cursos. Só que eu só não faço por conta de uma pessoa de tal que não me dá a carona, não me dá a boleia. E aí? Você tem que ter algo ativo para isso. Ah, eu gostaria muito de trabalhar, ajudar alguma coisa. Poxa, mas por que não faz? Ah, porque é muito difícil, eu não tenho condição financeira. Espera aí, se não tem a condição financeira, ajude de outra maneira. Ajude de acordo com as suas possibilidades. Tem até o Mário Sérgio Cortella, é isso? Mário Sérgio Cortella. Me veio até na cabeça agora que é assim, ele fala assim: faça o melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então é aquilo, eu tenho condição financeira, eu vou ajudar, seja na condição financeira, seja com o meu trabalho braçal. Ah, eu não tenho condição financeira, é uma desculpa? Não, ajude com outras situações, porque a caridade vai além das coisas materiais, inclui perdoar, compreender, ajudar moralmente. E nos dias de hoje, na qual nós vivemos, o mundo está só um pouquinho, bagunçado. Essa ajuda moral é muitíssimo importante. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de equilíbrio para conseguirem colocar isso em prática. Se estão todos desequilibrados, a gente está se deparando com esse desequilíbrio na prática. Então, essa terceirização, ela não vai me isentar das minhas responsabilidades. Tem até um exemplozinho que eu vou comentar de uma maneira meia lúdica, assim, mas recentemente, só um exemplo, tá? Que para mim caiu como uma luva, esse exemplo. Mas é assim, tem um professor de uma arte tal, que o que acontece? Ele dá aula, e eu soube recentemente que ele faz um voluntariado incrível. Então, ele dá aula de artes marciais. Então, a princípio, você fala, nossa, artes marciais, ai meu Deus, é muito violento. Violento, talvez, quem não conhece, pode estar com a mente assim e achar que é violento, mas trabalha inúmeras outras virtudes, como responsabilidade, hierarquia, paciência, disciplina. Posso listar aqui muitas outras. E esse professor, ele faz um voluntariado incrível diante da profissão dele. Então, ele se utilizou como professor de jiu-jitsu, de artes marciais, para trabalhar o voluntariado com deficientes mentais, com paralisia mental, cerebral. Então, é assim, o que acontece? Poxa, mas ele com as artes marciais, ele não tem um rendimento muito bom. Então, poderia ser uma desculpa
para ele não fazer o voluntariado, não é verdade? Ó, terceirizei facilmente. Fica muito distante, sabe o que é? Eu não estou tendo um ganho muito bem, sabe? A gasolina para ir até lá vai encarecer. Mas o que a pessoa faz? Como ela tem muita força de vontade e ela compreendeu que tem que ajudar o próximo, o que ele faz? Ele faz serviços extras, tá? Que todos os trabalhos são dignos. Então, ele faz serviços extras até tarde da noite, que um dia eu saí daqui, era meia-noite e alguma coisa, eu encontrei ele trabalhando, tá, na rua. Então, é assim, ele se esforça para conseguir ter condições para ajudar o próximo, para ser um trabalhador, que é encarado como o trabalhador da última hora, na qual nós estamos falando e na qual estamos precisando, para ter esse mundo melhor. E o que acontece? Ele compreendeu essa situação. Então, ele não está se utilizando de nenhuma desculpa para deixar de fazer o voluntariado. Só que nós, no dia a dia, nós nos utilizamos de inúmeras desculpas para deixar de fazer alguma coisa. Ah, vai ter tal coisa. Ô, Marcelo, você me dá uma carona? Uma boleia? Não? Ah, então não vou. Oh, eu queria muito ir, mas você não me deu. Ah, então deixa. Estou usando o Marcelo como exemplo, mas existe inúmeras outras situações de que, Marcelo, ou Ricardo, ou um exemplo qualquer um, o que acontece? Ah, eu não trabalho por quê? Ah, porque ninguém me chamou. Poxa, mas peraí. Uma limpeza precisa chamar? Eu acho que precisa em todos os lugares. Um auxílio ao próximo precisa chamar? Eu acho que precisa em todos os lugares. Voltamos a dizer, pelo mundo na qual nós vivemos hoje, auxílio, todos precisam. Então, basta o quê? Ser ativo no que quer fazer. Não ficar ali guardando essas desculpinhas para não colocar em vigor. E aqui, todos conhecem essa pessoa? Esse é o John Kennedy, exatamente. Presidente dos Estados Unidos lá em 1970 e alguma coisa. 60? 60. O John Kennedy, ele foi fazer uma visita lá na NASA. Ele encontrou esse trabalhador, tá? Se olhar para esse trabalhador, já consegue saber o que ele faz, correto? Com as características dele, a vestimenta, sabe. Mas mesmo assim, o que o John Kennedy perguntou? O que o senhor faz aqui? Esse senhor respondeu: eu ajudo a levar o homem à lua. Por quê? Porque toda profissão é digna. Da mais simples ou até aquelas onde tem os mais estudados, mas todas são dignas, todas são importantes para quê? Para fazer com que o objetivo chegue lá. Por quê? Porque se esse senhor não está aqui na organização, na limpeza, esses daqui mais estudados não iriam conseguir desempenhar o papel deles de levar o homem à lua. Por quê? Porque ia ficar tudo um caos. Não ia achar um negócio aqui, não ia achar outro negócio ali. E aí? Então, ele teve a consciência de que a função dele é digna, como todas são, e ele é uma peça importante naquele complexo todo. E aonde que queremos chegar utilizando também esse exemplo? Vamos trazer aqui para o nosso habitat. Ó, trabalho tem. Ah, mas eu não quero só encher copinho de água. Eu quero da passividade, eu quero fazer um trabalho, mas partindo do princípio que se tiver a mentalidade de que todo trabalho é digno, eu quero ser útil. Eu encho o copinho, eu limpo o chão, eu prego,
eu faço o que precisar fazer, para quê? Para ser também uma peça muito importante para o contexto geral, porque é a junção de cada pontinho que faz com que tudo funcione. Só que o que a gente não pode é chegar e assim, ó, falta trabalhador, falta voluntário, tem que ter o quê? A força ativa. Ó, eu tô aqui, tá? O que precisar de mim, eu tô aqui. E aí? O que precisa de mim? Precisa que eu faça alguma coisa? Só falar. Pronto. É isso que o mundo está precisando. Não é aqui só. É o mundo está precisando. Só que está faltando a proatividade. Ó, tô aqui. E aí? O que precisa? É carregar arroz daqui para lá? Vamos lá. O que precisa? A luminária está caindo? Vou arrumar. Precisa ter proatividade. Pode ser na função mais simples. Não tem problema. Porque se tiver a mentalidade desse senhor, ele está sendo amparado, ele está sendo auxiliado. Entra naquele ajuda-te que o céu te ajudará. A espiritualidade vai estar toda ali, cuidando muito bem, para que ele continue sendo uma peça importante no trabalho para o bem. Para o trabalho do bem. Então, agora, para acordar um pouquinho e para compreender um pouco mais desse nosso mundo, colocar uma musiquinha só para ficar um pouquinho mais alegre e faz parte da compreensão total desse trabalho do bem. Tá bom? Pode ir? Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das vidas dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, em recolhidas, o orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores e senhoras. Somos dos servidores, os trabalhadores da última hora. Somos das histórias em redenção, lágrimas benditas se guardam, por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem feio sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a tanta terra da fecunda, últimos serão primeiros mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a tanta terra da fecunda, últimos serão primeiros mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Somos das histórias em redenção, lágrimas benditas se guardam, por misericórdia de Deus.
esquerda. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem já é feito, sabe que o caminho é Jesus. Todos esforços, trabalhemos juntos. Acredite no Senhor e não me feita a obra. Chamo a tanta terra que a fecunda. Contigo serão primeiros mãos à obra. Todos esforços, trabalhemos juntos. Acredite no Senhor e não me feita a obra. Chamo a tanta terra que a fecunda. Contigo serão primeiros mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Então é isso aí, tá vendo? Então, todos somos capazes. Garanto que aquela comida, do jeito que estava sendo feita, né, com muita felicidade, alegria ali, né, e amor, com certeza, boa estava. E é com base, e como estava lá no vídeo, precisam de trabalhadores para fazer tudo funcionar. E é com base na doutrina espírita que compreendemos melhor ainda o momento dos trabalhadores de última hora, que somos nós. Por quê? Na transição planetária, na qual estamos saindo de um planeta de provas e expiações para a regeneração, somos, neste momento, os trabalhadores da última hora para fazer essa transição. Por quê? Porque nesta nova era, os espíritos reencarnarão mais conscientes de seus propósitos de vida, das leis divinas e do papel que desempenham no grande plano de Deus. Compreenderão que cada escolha reflete diretamente em seu progresso espiritual e que o amor e a felicidade serão as bases para a convivência nesse novo estágio planetário. Então, nessa transição, o que a gente precisa fazer? Se encaixar na nossa sintonia, na nossa vibração, para que façamos parte dessa transição. Porque se não acompanharmos, já foi dito inúmeras vezes que aqui não conseguimos reencarnar. Então, precisamos, é tão fácil, tá ali, basta a gente querer. Pode ser na função mais simples ou não, basta a gente querer. Então, precisamos fazer parte dessa transição. E a questão que fica é, você está preparado para viver em um planeta de regeneração? Está vibrando na sintonia do amor, da compreensão e do respeito às leis divinas? A transição planetária é um chamado para todos nós, um convite para olharmos para dentro e ajustarmos nossas vibrações à nossa realidade que está por vir. Já está acontecendo. Então, como somos esses trabalhadores da última hora, o que precisamos fazer? Aproveitar o momento. Uns mais novos, outros na meia-idade, outros um pouco mais com uma certa idade, não tem problema. A chance está aí para colocar em prática. Então, nós vamos sempre aos lugares, centros espíritas, em busca de algo. Pedimos, pedimos e pedimos. Por equilíbrio, auxílio, amparo, bênçãos, etc. Pode ajuda, qualquer coisa. Pedimos, pedimos, pedimos. E a pergunta que fica é, ó quem está perguntando. E aí, vamos ser os trabalhadores da última hora? Eu me encaixo também nessa pergunta, tá? Então, é assim, tá para todos nós. Todo mundo tem a capacidade para ser? Sim, basta querer.
Então, diante disso, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez foi muito importante todo esse conteúdo e espero que para vocês também. Tá bom?